Nos sistemas de abastecimento de água, é bastante comum fazer a associação de bombas centrífugas. Então, se utiliza bombas operando em paralelo ou bombas operando em série. A gente vai ver cada caso. Então, tem determinadas condições operacionais, vazões e alturas manométricas, quando essas são elevadas, pode ser que no mercado não se encontre uma bomba com características adequadas para atender a essa demanda elevada. Tá? Ou pode ser até que se encontre no mercado alguma bomba com essas especificações, mas possivelmente essa bomba vai ter um custo bastante elevado. Né? Então, por razões técnicas e também por razões econômicas, pode ser que seja mais vantajoso utilizar a associação de bombas. Então, comprar duas bombas ao invés de uma única bomba. Então, algumas vezes, o custo de duas bombas menores vai ser inferior ao de uma única bomba de maiores dimensões. E, além disso, tem que considerar o aumento da demanda no decorrer do tempo. Então, pode ser que para atender o horizonte de projeto, no início do plano, seja mais vantajoso operar com uma única bomba, né, tendo outra em reserva, e no decorrer do tempo ir colocando mais bombas, no caso em paralelo, né, para atender ao aumento da vazão. Então, no início do plano, uma única bomba operando e vai colocando mais bombas conforme a necessidade, conforme aumenta a população e aumenta a demanda. O que seria associação em paralelo? É isso aqui como mostra a figura. Vejam, temos o barrilete e cada bomba vai recalcar uma parte da vazão. Então, aqui, na associação em paralelo, vazão é a palavra-chave. Tem que lembrar de vazão. Então, associação em paralelo, utilizada nos casos em que uma bomba somente não atende a elevatória em termos de vazão. Cada bomba recalca a mesma parte da vazão total do sistema, mas a altura total de elevação é a mesma. Então, vejam nessa figura. Nós temos aqui duas bombas. Então, bomba 1 e bomba 2. Então, imaginem que bomba 1, que tem essa curva característica, e a bomba 2, que seria essa bomba, que tem essa outra característica. Foi feita aqui, no caso, a curva do sistema elevatório, para atender a uma determinada altura geométrica e determinadas perdas de carga. Nós teríamos aqui os pontos de operação referentes à utilização de uma única bomba. Se fosse utilizar somente a bomba 1, o ponto de operação seria esse. Se fosse utilizar a bomba 2, o ponto de operação seria esse. Agora, se colocar essas duas bombas em paralelo, qual vai ser o resultado? Então, vai ter uma curva de associação que é resultante das somas das vazões individuais para cada altura correspondente. Então, para cada altura, se faz o somatório das vazões. Aí se obtém essa curva aqui. Então, ela vai ficar com esse formato. Então, vejam, o que acontece quando a gente utiliza bombas em paralelo? Você consegue uma vazão maior, com a associação da bomba 1 e da bomba 2. Então, vejam que aqui se obtém o ponto de operação. A gente vai ver isso como que constrói essa curva do sistema para associação em paralelo num exercício depois. Já a associação em série é utilizada quando se tem uma grande altura manométrica a se atingir. Então, aqui no caso não é a vazão que se deseja elevar. Então, a vazão a gente consegue aumentar utilizando a associação em paralelo. Já a altura manométrica se consegue uma altura manométrica maior quando se utiliza a associação em série. Então, como é que se faz isso? A entrada da segunda bomba é conectada à saída da primeira bomba. Então, mesma vazão, mas as alturas de elevação de cada uma são somadas para obter a altura de elevação total. Então, vejam nessa figura como que seria essa curva resultante da associação de duas bombas. Então, vejam que como no exemplo anterior, nós temos duas bombas, cada uma tem uma curva característica,
e temos aqui a curva do sistema. Qual que é o problema? Se deseja ter um ponto de operação que resulte numa maior altura manométrica. No caso de utilizar aqui somente a bomba 1, se conseguiria essa vazão e essa altura manométrica. Agora, se a gente juntar essas duas curvas de bomba, bomba 1 e bomba 2, a gente obtém essa curva de associação que possibilita ter um ponto de operação que leva a uma maior altura manométrica. Então, a curva de associação é resultante da soma das alturas manométricas individuais para cada vazão correspondente. Então, a gente vai ver também como que faz isso em um exercício. Tá? Então, vejam aqui, ó, curva do sistema, o ponto de cruzamento com a curva de associação, possibilitou uma maior altura manométrica. Então, vamos ver como se faz a obtenção dessas curvas de associação num exemplo. Exemplo 3. Uma estação elevatória possui duas bombas iguais, sendo uma para operação e outra para reserva. As características do sistema e da bomba são apresentadas na tabela a seguir, nessa tabela aqui. Eventualmente, o sistema tem demandado uma vazão superior à capacidade da bomba em operação. Por isso, pede-se analisar o arranjo, série ou paralelo, mais conveniente para o aumento da vazão e determinar a potência demandada pela bomba. Então, temos um caso em que o sistema opera com uma bomba apenas, tendo outra como reserva. E é necessário aumentar a vazão desse sistema. Então, o que se faz? Se utiliza série ou paralelo? Então, a gente já viu que, por definição, seria mais interessante o arranjo em paralelo, né? Mas vamos confirmar isso a partir das curvas de associação das bombas. Então, vejam, essa bomba tem essas características: vazão, altura manométrica e rendimento, e o sistema está apresentando essas características. Então, essas alturas manométricas para essas vazões. Então, vejam que a partir dessa tabela, nós podemos no Excel, a partir de um gráfico de dispersão bem simples, montar essas curvas. Então, no eixo X, a gente coloca a vazão e no eixo Y, a altura manométrica da bomba, o rendimento e também a altura manométrica do sistema, operando com uma bomba. Então, agora vamos para a construção das curvas de associação das bombas, em paralelo e em série. Então, aqui eu refiz a tabela, essa que foi dada. Então, nessas 4 primeiras linhas estão os dados fornecidos no problema, e nessas outras linhas 2 de baixo, os valores calculados para associação em série e em paralelo. Esse aqui é o gráfico, não se assustem que eu vou explicar cada uma das curvas como que foi construída, e depois vocês podem fazer isso aqui também no Excel, qualquer dúvida podem me chamar. Então, no eixo X, para construir o gráfico, a gente coloca a vazão em metros cúbicos por hora, e no eixo Y, os valores de altura manométrica e rendimento. Aqui primeiro eu construí a curva para uma bomba, que a gente utiliza então os dados de vazão no eixo X e os dados de altura manométrica para essa bomba, que vão nos dar a curva característica dessa bomba em operação, de uma única bomba. Tá? Então vejam, quando a vazão é 0, a altura manométrica é 80. Vazão é 0, altura manométrica é 80. Então, é esse primeiro ponto do gráfico. Quando a vazão é 500 metros cúbicos por hora, a altura manométrica é 75,3 metros. Então, tem um outro ponto aqui, ó, 75,3. E assim por diante, a gente constrói essa curva até chegar nessa vazão de 5.000 metros cúbicos por hora, em que a altura manométrica é de 12,5. Ok, construída a curva da bomba, nós podemos construir a curva do sistema,
que é essa curva que eu coloquei em vermelho. Então, vejam, no eixo X a vazão e no eixo Y as alturas manométricas pro sistema. Então, quando a vazão é 0, vejam que a altura manométrica é 40 metros. Então, quer dizer que a altura geométrica que esse sistema está elevando é 40 metros. Conforme aumenta a vazão, aumenta as perdas de carga, então vai aumentar a altura manométrica. Para a vazão de 500 metros cúbicos por hora, a altura manométrica do sistema é 40,15. Então, aqui tem um ponto aqui. Quando a vazão é, por exemplo, 4.000 metros cúbicos por hora, a altura manométrica do sistema é 49,6. 49,6 está aqui, ó. Tá? Então, assim se constrói essa curva do sistema elevatório. Curva do rendimento, mesma coisa. Vazão é 0, o rendimento é 0. Tá um ponto aqui. Quando a vazão é 500 metros cúbicos por hora, o rendimento é 25%. Tá? E assim por diante. Então, agora vamos para a parte principal, como então que se constrói as curvas de associações. Primeiro, bombas em série. Quando nós temos bombas em série, nós somamos para uma mesma vazão as alturas manométricas. Então, por exemplo, aqui, quando a vazão é 0, a altura manométrica tem que ser somada. Então, se eu vou utilizar duas bombas, então vou multiplicar 80 por 2. Ou somar 80 mais 80, que vai dar os 160. Então, eu vou ter um ponto, aqui ó, bombas em paralelo, tem essa curva em azul escuro. E para bombas em série, essa curva em azul claro. Então, o ponto 160 está aqui, ó. Quando a vazão é 0, a altura manométrica é 160 metros. Tá? Então, é a soma das alturas manométricas para uma mesma vazão. Então, para uma única bomba é 80, quando eu utilizo duas bombas em série é 160. Para essa vazão de 0 metros cúbicos por hora. Quando a vazão é 500 metros cúbicos por hora, eu vou ter um outro ponto aqui, ó. Que vai ser o quê? 75,3 vezes 2, 150,6. Então, esse ponto aqui, ó, 150,6. Então, assim por diante, a gente constrói essa curva da associação de bombas em série. Tá? Então, resulta em todos esses valores que a gente coloca esses pontos no gráfico e constrói essa curva. Então, agora como que se constrói essa curva de bombas em paralelo, quando nós utilizamos duas bombas em paralelo, que é essa curva em azul escuro. Então, aqui, no caso, para uma mesma altura manométrica, a gente vai ter que somar as vazões, como foi enunciado no slide anterior. Então, para a altura manométrica de 80, que é a altura fornecida para uma bomba, eu tenho que fazer o somatório das vazões correspondentes. Então, aqui como é 0, 0 mais 0, 0. Para a altura manométrica de 75,3 metros, eu tenho que somar a vazão correspondente. No caso aqui é a vazão de 500 metros cúbicos por hora. Então, 500 mais 500, porque eu estou utilizando duas bombas em paralelo. Então, vai me dar uma vazão de 1.000 metros cúbicos por hora. Então, vamos ver esses pontos aqui no gráfico. Quando a altura manométrica é 80, a vazão é 0. Quando a altura manométrica é 75,3, a vazão é 1.000. Tá? Então, é esse ponto aqui. Quando a altura manométrica é 70 metros, a vazão resultante vai ser de 2.000 metros cúbicos por hora. Então, 70 vai dar aqui um ponto em que a vazão é 2.000 metros cúbicos por hora. Então, assim por diante, nós construímos essa curva. Vejam que aqui é possível chegar com esses dados até uma vazão de 12.000 metros cúbicos por hora. Então, essa curva em azul escuro das bombas em paralelo, ela passa desse limite aqui. Então, eu utilizei só até 6.000 metros cúbicos por hora, mas vocês podem obter um gráfico maior.
Só que não importa o que passa aqui desse ponto de cruzamento. Então, como o ponto em que cruzou essa curva das bombas em paralelo com a curva do sistema, esse ponto é o mais importante. Então, após aqui, então isso aqui que passa daqui nada mais importa. Então, por isso que eu cortei o gráfico aqui na vazão de 6.000 metros cúbicos por hora. Bom, então, aqui nós construímos todas as curvas de interesse. Então, o que eu tenho que avaliar agora? Qual associação de bombas vai permitir uma maior vazão para esse sistema elevatório, que atualmente ele está operando somente com uma bomba. Então, atualmente, o sistema tem esse ponto de operação. Então, essa bomba está possibilitando uma vazão de cerca de 2.970 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 45 metros. Então, esse é o ponto de operação do sistema. É necessário aumentar essa vazão. Então, qual que vai ser a melhor alternativa? Utilizar bomba em série ou em paralelo? Vejam que o próximo ponto de cruzamento da curva do sistema em vermelho é com associação de bombas em série. Então, vejam a vazão que é possível nesse ponto de operação. Quando utilizamos duas bombas em série, nós conseguimos obter uma vazão de cerca de 4.200, 4.240 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 50 metros. Agora, se nós utilizarmos bombas operando em paralelo, essa vazão vai ser maior ainda. Então, temos um outro ponto de operação que vai nos fornecer uma vazão de 4.700 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 52 metros. Então, vejam que essa associação de bombas em paralelo é a configuração que vai nos permitir uma maior vazão. Tá? Então, como foi a definição, bombas em paralelo são utilizadas quando se necessita uma maior vazão para o sistema. Vejam que ao aumentar a vazão, também aumenta um pouco a altura manométrica, mas aumenta pouco em relação ao aumento de vazão. Então, bombas em paralelo, quando se necessita elevar a vazão. Bombas em série, quando se necessita elevar a altura manométrica. E no problema também pedia para dizer, então, qual seria a potência necessária para esses conjuntos motor-bomba. Então, no caso, nós vamos escolher a associação em paralelo, sendo que temos que definir qual vai ser a potência necessária para cada uma dessas bombas. A potência necessária para a bomba vai ser aquela que seria necessária quando da operação de uma única bomba. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar essa condição para determinar a potência da bomba. Ou seja, a vazão de 2.970 metros cúbicos por hora e altura manométrica de 45 metros. Tá? Então, essa vazão de 2.970 metros cúbicos por hora, eu só converti aqui para metros cúbicos por segundo, que deu 0,82, e essa altura manométrica de 45 metros foi utilizada nesse cálculo. Então, o rendimento, temos que olhar também o rendimento, né? Nesse caso aqui, o rendimento fica em 84,5%. Né? Então, nós colocamos esses dados nessa fórmula da potência, que obtém diretamente o resultado em CV. Então, aqui nós obtemos que a potência necessária para essas bombas que vão operar em paralelo, cada uma tem que ter uma potência de 586 CV. Resultado: é mais interessante a associação de bombas em paralelo com a potência necessária de 586 CV.